A minha ideia é trazer uma aula aqui, complementar a que faltou no curso Batalha Espiritual através das Finanças, nível 1. Foram subidas várias aulas, mas uma, em particular, deu problema no vídeo. E, infelizmente, quem adquiriu não recebeu essa última aula. E por causa do assunto que eu trouxe no grupo, no geral, ontem, a respeito de unção, de oferta, qual que é a ligação e o que Cristo tem a ver com isso, eu vou aproveitar e vou entregar para vocês, mesmo para quem não adquiriu o curso hoje, você vai ter uma ideia, né? Você vai ter uma ideia do que tem lá dentro, com a aula que eu vou te dar hoje aqui. Então, essa aula ela vai subir para o curso depois, né? Para quem já tem, vai poder acessar de novo. E vai subir para a questão da comunidade também, como uma aula separada. Então, vamos orar aqui, para a gente poder bater um papo. Senhor, nós te damos graças por hoje, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor e a tua bondade que tem sido manifesta nos nossos corações. Senhor, nós sabemos que céus e terra passarão, mas as tuas palavras não passarão. E o Senhor nos tem dado a conhecer que tu és o príncipe da paz. E por isso, Isaías 26, verso 3, tu, porém, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, que o Senhor assim possa nos estabelecer, Senhor, que não seja somente um vislumbre, mas que seja um fato, que seja uma rocha no qual nós nos apoiemos a tua palavra. Eu oro para que o Senhor venha a visitar cada átomo do coração dos meus irmãos, dos seus pensamentos, para que o Senhor possa envolvê-los com amor e bondade, e dessa forma conduzi-los pelas veredas da vida, porque na tua presença a plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. Abençoa cada irmão e cada irmã que aqui está, aqueles a quem nós representamos. Guarda, Senhor, as nossas posses, as nossas famílias, guarda tudo aquilo que concerne ao nosso propósito, que Satanás não possa tocar em nada. Eu oro para que o Senhor nos dê olhos fitos à tua palavra e coração sensível para sermos quebrantados. E eu oro, Senhor, neste santo Shabat, por um despojar das trevas das nossas mãos. Que nós possamos romper com os medos, com as inseguranças, que nós possamos romper com tudo aquilo que tem retido o direito à vida, que a justiça do Cristo já nos entregou. Senhor, eu oro porque a tua palavra diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento do Senhor. Então, por favor, Senhor, que por meio da unção, por meio do Cristo, sejam julgados os nossos inimigos, porque também são teus, e postos em retirada, e aquilo que o Senhor tem para que nós conquistemos nesse período, pela unção de Gad, que foi liberada no portal de Rosh Kodesh, nós possamos trazer à existência essa vitória, que já é em nós, em Cristo Jesus. Então, abençoe esse tempo, fala conosco, e glorifica o teu santo nome mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. 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 Eu já vou começar fazendo uma pergunta. Você, durante a oração, você sentiu alguma coisa? Você me fala aí, porque se precisar, eu já oro por você aqui de começo. Tá todo mundo bem? Beleza. Vamos seguir. Gente, deixa eu dar uma introdução para vocês aqui. O fato é, quem é Jesus? Quem é o Cristo? Por que há momentos em que a Escritura fala Jesus, outros Cristo, outros Jesus Cristo, outros Cristo Jesus, outros só Cristo? Nós já conversamos uma vez sobre isso, não vai ser a ênfase da aula, mas será uma base para a nossa conversa de hoje. Então, em pouquíssimas palavras, Deus altera as palavras. Primeiro Jesus, às vezes, o nome do Filho de Deus é Jesus, mas por dentro, Pedro viu que ele era o Cristo. Então, todas as vezes que Deus fizer essas oscilações de nome, ele está dando ênfase ou na unção de dentro, chamada Messias, né, Cristo, ou no homem, no tabernáculo, chamado Jesus, que é a expressão que o homem via. Então, quando Jesus se movia, era o Cristo espiritualmente em movimento nessa dimensão,
nesse plano, nessa frequência. Tá bom? Então, a conduta de Jesus é a conduta de Cristo, só que ele era Jesus por fora e Cristo por dentro. Agora, olha que coisa interessante. Eu levantei essa pergunta lá no grupo. Por quê? Aqui eu vou abrir para vocês participarem. Por que Deus, ele usou uma oferta para resgatar a humanidade? Por que que ele simplesmente não falou, problema resolvido e tudo se resolveu? Por que que ele não chegou e de repente matou todos os capetas lá na hora que pecaram e resolvia o problema? Por que que ele teve que tocar nesse assunto que tanta gente entra em crise quando a gente toca? Eu quero abrir essa pergunta e quem quiser participar, tem aí a chance de estar falando. Por que que Deus usou o artifício da oferta e não usou outro artifício? Por que vocês acham? Eu acredito que o Criador, como Criador de tudo, de todos, né? Todas as leis universais que regem a estrutura do universo, não somente a questão das leis morais, de conduta, etc. e tal, ele mesmo se submete à própria lei dele, né? Tamanha humildade, bondade, misericórdia, justiça. Então, ele é o que dá o exemplo. Então, na minha percepção, eu acredito que ele poderia ser tirano, como acusaram ele, né? Mas ele não foi tirano. Ao invés disso, ele foi humilde e fez tudo conforme a lei dele, mesmo sendo penalizado, mesmo sendo, digamos assim, estando em prejuízo, entre aspas, porque é a fonte de tudo, mas aos olhos de todo mundo a gente percebe que é uma coisa custosa. Mesmo assim, ele seguiu seus princípios, né? Suas leis, seus mandamentos e tal. Então, eu acho que é para dar o exemplo, acredito eu, né? Para todos, para que todos vejam. Alguém quer falar alguma coisa diferente? Alguém discorda do livro? Diga, Claudete. Não, eu concordo com o Lívio, mas eu acredito que Deus ele é amor, né? Então ele quis manifestar o seu amor entregando seu filho, né? Porque o amor é entrega, né? Eu acredito que foi por isso. Ele entregou o filho para manifestar o seu amor. Certo. Gente, vocês dois estão, assim, corretos, não tem nada para falar sobre certo ou errado a respeito do que vocês disseram. Mas eu quero trazer para vocês aqui uma pedra angular. Eu quero ajustar isso que vocês disseram com uma base, assim, mais profunda, porque Apocalipse, vamos para o verso bíblico. Apocalipse, capítulo 13, lá no versículo 8, diz assim, ó. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui a menção é do dragão, é uma besta, na verdade. Então, a besta, ela recebe poder e a escritura vai dizer que todos, né, no caso, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, perceba que existe uma galera aqui que ela vai prestar culto a essa besta. Mas os que estão escritos no livro da vida não vão. Agora, quando esse Cordeiro escreveu esse livro para trazer essa blindagem para esses indivíduos que não vão adorar a besta? Aí é que entra a coisa interessante. Desde a fundação do mundo. Então, olha que coisa interessante. Quando você vai lá para o livro de Gênesis, lá no capítulo 1, você vai ver uma situação interessante aqui. A Escritura diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, primeiro Deus cria o tempo, chamado no princípio, depois céus e terra. Nesse instante acontece a batalha celestial aí. E a terra fica sem forma e vazia por consequência da batalha celestial. Que batalha? Apocalipse capítulo 12. A Escritura, ela é uma constância cíclica de eventos que se ampliam. Eu vou repetir, a Escritura é uma constância cíclica de eventos que se ampliam. João, ele traz um código para nós, um princípio, outro, na verdade, porque quem escreveu o Apocalipse também foi João. Então, lá no livro de João, capítulo 1, no Evangelho, né,
de João, capítulo 1, nós temos um assunto interessante. A minha ideia aqui é construir um pensamento a partir de um princípio, uma origem, a palavra de Deus. Então, o texto vai dizer assim, no princípio. Que princípio? Lá na criação do tempo, lá no Gênesis. Era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, olha que interessante. Aqui nós temos que o Filho de Deus, ele estava no princípio com Deus. Mas ele não é mencionado claramente ali. Você vê que Deus criou céus e terra e você vê depois o Espírito parando sobre as águas. Mas você não vê o Filho de Deus ali. Mas João disse que ele estava lá. Então, o que é interessante nisso? Um dos símbolos da palavra de Deus são águas. Todo mundo já ouviu falar sobre isso? Que a palavra, ela é simbolizada na escritura também por águas? Ou não? Levanta só a sua mãozinha assim, para eu saber aqui. Odete já. Terra, Lívio, Gabriel já. Beleza, terra também. Então, olha que coisa interessante. Águas e palavra são a mesma coisa. Então, por onde o Espírito pairava? Sobre as águas. A Escritura não diz de onde vieram as águas. Diz que criou céus e terra, mas quem criou a água? Então, essas águas estavam sob trevas, por quê? Porque o cordeiro havia sido morto. Então, se o cordeiro é a luz, como diz João 1, verso 4, ó, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, onde não há vida, não há luz. Então, havia trevas e as águas embaixo submersas às trevas e o Espírito sobre as águas. Disse Deus, hora que Deus diz, a palavra rema chama o Cristo à ressurreição, à existência, e ele volta e começa a falar, haja, que na verdade no hebraico não é para haver, é para existir, ser, acontecer. Então é como se Deus, quando dissesse haja, ele dissesse para aquelas águas, sejam luz, e elas ressurgem com vida e começam a criar. Estão entendendo o que está sendo dito? Então, aqui, irmãos, nós temos um princípio, que todas as vezes que Deus precisa criar algo, precisa haver um sacrifício anterior de alguém, que vai assumir a responsabilidade por algo. Externo a isso, irmãos, não há resolução. Então, olha só que interessante. Se o Senhor tivesse na sua onisciência, na sua onipresença, onipotência, em todos os seus atributos, percebido um caminho mais fácil, você acha que ele não faria? Então, para o Senhor chegar nesse nível de ação, é porque realmente não tinha outra alternativa. Ele organizou o cosmos de tal forma que ele estabeleceu que, olha isso aqui, escuta o que eu estou te falando, que uma oferta tem o poder de criar realidades. O pecado na eternidade foi tão grande que houve um desajuste na harmonia cósmica. O Senhor não teria como salvar a criação. Ele terá que fazer, na verdade já fez, segundo a Escritura, novos céus e nova terra. Então, o Cristo teria que morrer uma vez por todas para que Deus eliminasse toda a distorção e estabelecesse algo único. Diga, terra. Eu não sei se veio de acordo com o que o irmão Antônio acabou de falar, mas é uma dúvida que eu sempre tive. Inclusive, eu já tive essa questão assim na minha cabeça. E por que o mar já não vai existir no novo céu e na nova terra? Repete, por favor, não entendi. Por que o mar já não vai existir? O mar? Sim. Mas alguém, eu não sei, de onde você pegou essa informação?
Sim, foi, não sei, acho que eu li, então foi o jeito que eu entendi, que o mar já não vai existir, não vai. Então, eu não tenho essa informação que você me diz, mas eu vou ler aqui para você em Apocalipse 22, que é onde nós temos maiores detalhes, Sim. uma situação, ó. Apocalipse 22, o texto diz assim, ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, a única coisa que a Escritura afirma que não haverá mais é maldição. Mas sobre mar, eu não tenho essa informação. Então, eu vou te dar uma opinião aqui, porque eu não tenho esse conhecimento. Eu vou dizer o seguinte, isso aí ou não procede, ou me falta informação para saber. Eu fico com a primeira opção. Eu acho que não procede isso. Haverá sim. Tá bom? Essa questão de mar, só não haverá maldição mais. Entendi. Se calhar eu entendi errado. É possível. É possível. Diga, Aninha. Às vezes eu tenho dificuldade para ligar aqui o áudio. Eu acho que ela está querendo dizer o que está escrito em capítulo 21, que já me fizeram essa pergunta também. O capítulo 21 de Apocalipse fala assim: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí uma pessoa uma vez me perguntou por que não haverá mais o mar? E eu Eu também não não tinha me sei. atentado a isso, não. Eu vou até estudar, ô Terra. Vou buscar essa informação, porque, de fato, né, eu não sabia disso, não tinha me atentado a isso. E assim que eu tiver uma resposta assim, mais segura, eu te passo. Eu não sabia dessa, não. Eu vou estudar sobre isso aí. Tá bom? E aí, quando eu tiver, eu aviso vocês. E o que você respondeu para ela, Ana? Então, aí eu fiquei que nem você. Eu não Fiquei tinha lido isso, não. Assim, lido e não percebi, né? nem você, eu fiquei assim, não, ela foi me mostrou na palavra, né, que estava em Apocalipse 21, que não haveria. Aí eu fiz como você, eu mostrei capítulo 22, que fala do rio, né? Aí essa irmã lá da igreja, ela até falou assim, não, porque eu amo ir na praia, eu amo o mar, como o mar não vai mais existir. Aí eu peguei e falei para ela, mostrei para ela essa palavra aqui, falei assim, olha, irmã, não sei por que o mar não vai existir, mas realmente lá fala que o mar não vai mais existir. No novo. Eu vou me informar sobre isso e me comprometo em trazer para vocês uma resposta mais consistente, porque tem um contexto, com certeza tem algo aqui, mas eu não sei dizer agora. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, ó, vamos seguir aqui com o nosso assunto aqui, eu fico essa tarefinha para mim. Então, pessoal, o Senhor ele tem um padrão. Qual que é o primeiro padrão que ele estabeleceu? E as coisas são criadas por meio de uma responsabilidade. E essa responsabilidade está a nível de entrega da vida. Então, assim, por que que existe a morte, irmãos? Porque a vida, eu vou explicar para vocês. Deus criou tudo harmonioso. Imagina que esse quadrado aqui, ó, na minha mão, ele é o todo que Deus criou, tá bom? Na verdade, imagina, né, irmãos? Imagina que isso aqui é Deus, é o quadradinho aqui, tá? Que o Senhor me perdoe pelo exemplo. Mas eu quero mostrar para vocês. Para que algo viesse a existir, não tem como Deus criar algo fora dele. Deus tem que criar dentro dele. Porque ele é a origem. Não tem como algo nascer fora de Deus. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, o que acontece? Para que Deus crie algo aqui nesse espaço, ele tem que encolher. Então, ele retrocede tamanho e libera um espaço. Esse espaço é onde ele coloca as coisas que ele cria. Então, não tem como, porque o Senhor, ele é o absoluto. Então, quando você começa a ter essa percepção, né, desse ângulo, você vai ver que quando há um desequilíbrio na ordem criada, é sinal de que essa base, esse recolhimento do Senhor, ele está, como é que fala?
desconectado do Senhor, porque mesmo quando ele recolhe, ele mantém aquilo conectado, porque aquilo depende dele para existir, porque ele é a vida, ele é o conhecimento. Lembra, nós vemos João 1,4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, o conhecimento de Deus, ele é vivo. Então, quando Deus retrocede e ele cria coisas, aquelas coisas que foram criadas foram por meio do conhecimento dele e a transferência de vida que ele traz de si mesmo. Então, quando que as coisas começam a dar errado? Quando essa ordem criada que Deus dá a ela o direito de escolher, e eu não estou nem falando só de ser humano, estou falando de anjos também, demônios e todas essas coisas aí, de tudo. Eles escolheram um caminho, e quando eles fizeram isso, alguns deles, né, os demônios, eles se desconectaram da glória de Deus. Agora, a glória de Deus ela é viva, é um conhecimento vivo. Então, eles passaram a ter somente conhecimento, mas sem a vida. Então, passaram a morrer. Aí, o que eles fazem por meio disso? Eles precisam enganar o ser humano que tem acesso a Deus para que eles possam se alimentar do ser humano pela transgressão que o ser humano comete em troca de prazer. Então, todas as vezes que o ser humano prefere ficar com algo que ele pensa, prefere ficar com algo que ele sente, prefere ficar com algo que ele acredita, e o que está diante dele é a palavra de Deus, ele está entregando o direito à vida, que a obediência lhe daria, para o diabo, enquanto ele fica com o prazer de não fazer. Então, lá nos céus, o que acontece? O que aconteceu? Houve batalha nos céus. A Escritura vai explicar em Apocalipse 12, e lá, o dragão, ele... Vamos ler aqui, para ficar mais fácil. Como isso aqui é uma aula, eu vou mostrar a Bíblia mesmo. Vamos lá, ó. Apocalipse 12, a partir do verso 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Vamos para o verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, olha que interessante. Houve uma divisão no céu. Miguel e 1/3, o diabo e 1/3, e esse meio caiu pelo arrastar da cauda do dragão. Quem é esse povo do meio? Somos nós. Nós não optamos em ficar com Deus e não optamos em ficar com as trevas. Nós ficamos no meio do caminho, e porque ficamos no meio do caminho, nós caímos com chance de redenção. Por que Jesus não estava nessa guerra, estava Miguel? Porque ele estava sendo imolado. Ele estava se oferecendo como sacrifício para que houvesse a chance de uma criação, uma dimensão inferior e a redenção dos indecisos. Por isso que Hebreus 9, verso 27 vai dizer assim: aos homens foi ordenado que morressem uma só vez e depois disso aguardassem o juízo, porque eles não podiam ser julgados por causa de não terem decidido nem o bem e nem o mal, e Deus não é injusto. Então ele permitiu ao ser humano nascer nesta terra e decidir aqui se vai servir a Deus ou se vai servir às trevas. E como eu sirvo a Deus? Nascendo de novo, por meio do sacrifício de Jesus. Ele ofertou a sua vida, mas ele teve que pagar a dívida. Ele ofertou a sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa oferta de vida puxou para ele a morte. Então, para que outros pudessem viver, alguém teve que pagar o boleto da morte. Então, há sempre uma troca de energia. Então, quando Jesus fez isso, ele deu uma nova natureza para o homem, aí Deus já havia deixado as suas palavras de vida eterna. Salmo 119, 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Então, quando o homem nasce de novo e ele passa a aprender os mandamentos de Deus, ele vai sendo cosmicamente reconfigurado por dentro para se tornar habitação de Deus. Porque Deus não habita nas vontades do homem, Deus não habita nos sentimentos do homem, Deus não habita nos pensamentos do homem. O homem, ele crucificou. A carne, ele levou para a cruz. O Espírito, quando veio sobre Jesus, lembra que parava sobre as águas? Disse Deus, haja luz. No caso, no hebraico, a palavra não é haja, é seja, torne-se, aconteça, apareça. Então, Deus chamou aquelas águas à vida, e aí aquela vida começou a criar tudo novamente.
E quando a coisa começou a criar, o que aconteceu ali? Vamos adiantar o ciclo. Deus criou ali. Agora vamos lá para Jesus de novo. Jesus veio para cá, viveu 30 anos escondido. Só Maria e José praticamente sabia quem ele era, de fato. Quando chega aqui, desce o Espírito sobre ele. E a voz do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, veja que ali o Senhor está validando aquele homem que estava ali porque ele portava algo que os outros não tinham, que era o Cristo. Só que o que aconteceu dali para frente? Ele foi levado para onde? Para o sacrifício. Exatamente como aconteceu nos céus, na eternidade passada. Ele teria que pagar o boleto, só que agora estava sendo manifesto aqui o que ele fez na eternidade. Porque a humanidade, a Escritura vai dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, no período em que as coisas, o pau estava quebrando. Muita coisa estava acontecendo, e Jesus veio, e ele veio fazer uma rachadura no espaço-tempo. O que é isso, irmãos? É quando ele entrega a vida, porque ele não tinha como morrer, eu já vou abrir para você, ele não tinha como morrer por causa da morte em si, ele teve que entregar a vida, porque ele não tinha pecado. Somente tem direito à morte de matar alguém quando a pessoa tem pecado. Quando ela não tem, a pessoa é governante, ela não pode morrer, ela só pode entregar a vida. Então, ele quis entregar. Então, a profundidade do amor de Deus está numa vontade santificada. Jesus quis entregar, ainda que não concordasse com a entrega. Mateus capítulo 26, verso 39, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então veja que dentro dele, no momento, ele não quis, mas ele sabia que o propósito de Deus era maior do que ele pensava, do que ele queria, do que ele concordava, porque o pai não respondeu para ele, porque para filho maduro o pai não fala. Ele fala uma vez só. É isso, acabou. Vai lá e faça. Então, quando Jesus foi e venceu, ele abriu a chance do homem se reconectar com Deus. E como ele se reconecta com Deus? Por meio da obediência aos mandamentos, que a palavra no hebraico para mandamentos é mitzvot. Mitzvot, na sua essência, é conexão. Cada mandamento que você obedece, que vai desde o perdão, desde você estudar a palavra, a oração, você honrar Deus com suas finanças. Quando você vai fazendo isso, você vai se conectando, como se fios se ligassem à bateria que Deus é e sustentassem você. Fala, Livião. Mestre, assim, é muita coisa. Eu acho que eu gostaria de fazer uma sugestão que o senhor, se fosse possível, passasse o material de estudo para que nós chegássemos aqui já com alguma ideia. Pelo menos eu sou novo na fé, alguma ideia do assunto, porque é muita coisa. Então, o que você está trazendo é a mecânica do universo, certo? A mecânica quântica de Deus. Então, assim, a energia, apesar de ser abundante, é limitada, certo? Então, assim, tem um custo. Para cada coisa tem um custo. Então, assim, para que houvesse a nossa redenção, a possibilidade da nossa redenção, houve o custo da morte de Cristo nos céus, para que com a energia de Cristo fosse criada essa estrutura aqui, que já havia, mas não dessa maneira que é. Ele veio como homem, pagou o preço, cedendo toda a vontade às leis do Pai, porque não tem outro caminho, é a lei do Pai. Então, entregou a vontade ao Pai, e por isso, por todo esse sacrifício, esses 30 anos que ele passou, foi sendo preparado, né? Porque tudo para Deus exige uma paciência, um tempo, uma construção. Então, quando ele estava pronto, ele veio e ficou os 3 anos e meio, assim como vai ser também dado a outra parte, esse mesmo período. Então, o que eu vejo é que a oferta é o meio pelo qual a coisa se manifesta nesse sentido da troca energética, entendeu? Seguindo os princípios. Então, assim, é tanta coisa que você trouxe que minha cabeça estava devagando, assim, muitas questões, entendeu? Então, quando eu terminar a aula, eu ainda fico pensando, ainda fico escrevendo, ainda fico, foi por isso então que ele disse tal coisa, aí eu vou para a passagem, volto, porque é muito profundo o que você traz agora. Então, ele digamos assim, que em mim, pelo menos, abre uma série de questões. Então, é importante demais o que você trouxe hoje. Eu sei que é uma aula que vem do Batalha Espiritual nível 1, que eu já fiz já tem um tempo. Então, eu vou voltar, vou revisar e vou chegar nessa aula que você está trazendo aí, porque é algo que mexeu comigo, entendeu?
Irmãos, vou aproveitar que o Lívio deu essa abertura, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem acompanhar meu raciocínio? Porque senão eu vou reduzir ele. Eu vou descer mais para trazer uma compreensão clara, porque eu, às vezes, me empolgo tanto que eu esqueço que tem pessoas que são novas convertidas, né? O Lívio, por exemplo, a Terra, não tem uma Maria, então preciso tomar mais cuidado. Às vezes eu me empolgo muito, então eu peço que vocês me tragam essa clareza. Tá? Por enquanto, vocês estão conseguindo entender ou fica confuso? Terra, Maria... Eu consigo entender. Consegue? Nossa, graças a Deus. Porque, de fato, ele falou uma coisa, eu falei, meu Deus, será que eu tô... Porque às vezes eu penso que tá todo mundo no mesmo raciocínio que eu, e às vezes eu tô viajando aqui. Graças a Deus, então, vocês estão entendendo. Ótimo. Tá? Então, assim, vocês, gente, aqui, ó, Terra, o Lívio e a Maria. Tá? Eu tenho olhos especiais para vocês, no sentido que vocês são novos convertidos. Então, não se preocupe, vou fazer uma pergunta, o que vão pensar de mim? Faça. Agora é a hora de fazer. Tá bom? É pra vocês verem. Se não é o caso. Deixa assim, façam perguntas, fiquem à vontade. Gente, então vamos lá, ó. O Cristo, é o que o Lívio falou também, houve essa demanda energética. Quanto maior o dano na construção da criação, maior o dano de reparação. Então, existe, até mesmo dentro do ser humano, uma balança entre o prazer e a dor. Quanto mais prazer o homem teve no pecado, maior a dor da retificação. Não tem como isso ser, como é que fala? Anulado. Então, se a pessoa teve prazer na prostituição, se ela teve prazer no vício, se ela teve prazer em qualquer que seja o pecado, às vezes na avareza, não, eu que consegui, eu que sou, eu que aquilo, enfim, qualquer coisa, ela tem que pagar essa reparação. Então, Cristo, ele pagou todo o preço, só que para a pessoa poder trazer isso, a existência para dentro dela, ela vai ter que sofrer o mesmo dano. Por isso que Jesus fala assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz, o que é isso? A sua responsabilidade com recriar sua vida comigo. Vou repetir. O que é a cruz? É aquela consciência e a responsabilidade de você criar sua vida com Cristo. E siga-me. Então, qual é a sua responsabilidade? Ser aperfeiçoado por meio do sofrimento. Eu vou ler mais um verso bíblico aqui para embasar isso e vou abrir para a pergunta do Lívio e da Claudete. Eu não sei quem levantou a mão primeiro aqui, deixa eu ver. Foi a Claudete. Então, depois o Lívio fala. Eu vou só ler aqui, ó, Hebreus capítulo 5, versículo 8. O verso vai dizer assim, ó. Vou ler o 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, o Senhor só pode entregar salvação ao obediente. E quando eu digo salvação, eu digo a construção dela, e não a salvação em si, porque você pode nascer de novo e nunca obedecer do jeito que o Senhor espera de você, e você chegar no último dia e entrar, ser salvo, mas não entrar no reino. Que é uma outra questão. Algumas pessoas vão morar dentro do reino, outras vão morar nas bordas. Mas não é o assunto de hoje. Então, o fato é, a salvação em si depende da fé, nascer de novo. Agora, a herança, o acesso ao reino e a vida na terra depende da obediência. Vamos lá, então, Claudete, diga. Pode ligar o microfone, viu, irmã? Perdão. Antes de fazer a pergunta, você pode repetir o que você falou? A salvação depende da fé? A salvação depende da fé. Agora, o acesso à herança, que é o quê? A vida e o fruto do Espírito, vem pela obediência sacrificial. Nós somos aperfeiçoados por aquilo que sofremos. Então, qual o sofrimento que Deus usa para me aperfeiçoar? Quando ele me diz uma coisa e eu não quero fazer, e eu faço sem querer fazer mesmo. Então, eu estou sendo semelhante ao Cristo no Espírito, mas a minha alma, ela ainda discorda do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, do que eu estou pensando. Ela pensa tudo ao contrário. Por quê? Porque essa alma, ela está maculada pelo pecado. Ela precisa ser santificada. Se você for olhar, o objetivo do Evangelho é a salvação da alma.
Aí as pessoas acham que alma é pessoas, mas não é só nesse sentido que fala-se de alma na escritura. É na escritura, no sentido do indivíduo. Cada átomo do meu ser, ele funciona em resposta, cada órgão do meu organismo funciona em resposta a um mandamento que eu obedeço. Então, quando eu vou obedecendo a palavra, determinadas áreas do meu corpo, do meu sangue, de dentro de mim, elas vão sendo retificadas. E a minha constância vai curando isso e limpando isso. Tanto que, pode olhar aqui, ó, vocês aqui que estão comigo, vocês vão notar. Quantas vezes você já não se pegou vendo assim uma coisa, Deus fala, isso aqui eu não vou fazer, não concordo com isso, não penso assim de jeito nenhum. Aí, de repente, você vê que aquilo insiste com você aqui dentro. Parece que fica uma voz falando. Aí você faz uma vez, 2, 3. Quando chega lá na 10ª vez, você fala, pô, até que não é tão ruim assim. Aí você fica 4, 5. Quando chega lá na frente, você fala, poxa, agora eu tô até gostando de fazer isso. E quem já passou por isso? Isso aí, ó, que acontece é quando a sua alma foi resgatada. Aquela área da sua alma estava nas mãos do inimigo. Ele governava sobre você, colocando uma vontade, um sentimento e uma construção mental. Aí o que acontece? Você fazia aquilo e ele desfrutava do que Deus te prometeu. Não chega na tua mão, fica retido. Porque o direito legal que você tinha estava nas mãos dele, na sua desobediência. Ele te acusava, ficava com a sua herança, você não tinha prazer na vida, você não tinha felicidade, você não tinha nada. O diabo disputava daquilo que você tem, porque é seu ainda, e entregando para os dele. E você fica sofrendo, achando ruim com Deus, porque você não faz o que Deus manda, você não faz o básico que ele te ensina, e quer que Deus faça para você coisas muito maiores do que aquilo que você é capaz de entregar de volta. Então, quando você entrega a obediência, Deus repara a tua alma, troca você pelo Cristo. Você pelo Cristo. Entendeu, Claudete? Sim, entendi. É aí que entra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perfeito. Porque Aliás, conforme, né, você vai se enchendo da palavra, ela vai nos libertando, vai limpando, vai purificando, né? E a gente vai seguindo, obedecendo. É aí que vai desenvolvendo, né, os frutos através da palavra. Esse verso que você trouxe está em João 8,32, correto? Correto. Agora, olha o 31, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, então não é por de fora. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade. Então, quem não permanece obedecendo às custas de si, não vai conhecer a verdade nunca. Verdade. Nunca. Tá aqui, Jesus falou, aos que creem, isso é só para quem crê. Quem não crê não precisa, vive a sua vida, escuta o que quer, porque Deus tem prazer para todo mundo, sabe? Só que o prazer sem Deus tem boleto. O prazer com Deus, Cristo pagou o preço. Você sofre aqui para viver depois. Agora, o das trevas, não. Você vai ter prazer aqui, mas vai pagar em prestação até chegar no inferno, que é a fatura final. Agora, minha pergunta. Pergunte. Qual a diferença de mandamento e ordenança? O dízimo, por exemplo, o dízimo, ele é uma ordenança, ele não é um mandamento. Claudete, eu vou tá bom, vou responder, mas é o seguinte, isso tem no curso, e a senhorita tem o curso lá, mas eu vou te falar aqui. É que eu não lembro. Se essa pergunta viesse da Terra, né, da Maria, tudo bem. A minha já tem instrução, então não abriria para ela, mas para a Terra, e tudo bem, eu responderia, mas no seu caso, você tem o curso. Esse Tá? é o do curso do 1 ou do 2? Do 1. Mas Então eu vamos vou lá. ter que estudar de novo. Vai ter que ver de novo, mas eu vou falar aqui para não deixar no ar. Tá Aqui bom. o ponto é o seguinte: o dízimo, ele é uma expressão, ele não é uma ordenança antes de ser uma expressão, porque quem deu primeiro foi Abraão. Abraão viu Melquisedeque e deu o dízimo. Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, desde sempre, o dízimo foi entregue a Melquisedeque na eternidade e no tempo. Só que aí Deus inseriu uma tribo levítica aqui, uma tribo material, que não tinha a mesma vida que tinha o Cristo, o Melquisedeque, para que recebesse neste plano os dízimos e ofertas. Mas isso sempre foi eterno. Porque a palavra de Deus é eterna. Então, Deus não inventou uma coisa para o pessoal que vive aqui embaixo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Sim, é que eu não tô questionando, né, em relação ao dízimo. Eu sei que sempre existiu, né? É Uhum. que eu não lembrava se era um mandamento ou era uma ordenança. Tá, mas Eu eu vou vou estudar ajudar, eu vou direito. ajudar, eu vou ajudar, ó, porque vou pegar a sua pergunta do seguinte modo. Existe na escritura o ó, Deus fala assim, mandamentos, estatutos, juízos, preceitos e ordenanças. Ele pula entre essas 5 palavras. Vocês já viram isso, não? E já se Sim, perguntaram por quê? O que é preceito, mandamento? Sei lá. Por que não fala só mandamento? Por que não fala só, né, juízo, estatuto? Por que fica falando um monte de nome que a gente não sabe? E aí a gente lê e ignora isso. Então, eu vou usar por esse caminho. E vou trazer uma explicação bem simples, porque isso aqui é a borda do nosso assunto. Todas as vezes que eu vi a palavra falar de mandamento, é literal, é ordem. Manda o Senhor, obedece o escravo, obedece o filho. Mandamento é ordem. Acabou. Preceito é o efeito que a obediência traz para aquele que obedece. Então, o preceito é como a lei se aplica dentro do obediente. Porque se você obedece o mandamento, o preceito se cumpre. Se você não obedece o mandamento, o preceito não se cumpre. O que é juízo? Capacidade de discernir. É uma mente apta para julgar dentro da lei. O que é estatuto? Todo comando de Deus, constituição celestial. Como funciona o reino de Deus? Torá, mandamento. Lá é assim, Deus não vai pedir para você assim, ó, desonra seu pai e tua mãe. Hoje, estou te mandando. Deus nunca vai pedir isso, que o mandamento é para você honrar. Então, Deus nunca vai te pedir algo fora da tua palavra. Não perdoe, Deus nunca vai te pedir isso. Nunca. Porque está fora da lei. Então, nós já falamos de mandamentos, falamos de preceitos, falamos de estatutos, juízos, e o que faltou? Ordenança. A ordenança, ela também fica como um mandamento, mas ela é como se tivesse um peso inferior. Imagina o seguinte, o Senhor ordenou Moisés que erguesse o tabernáculo. E ele falou assim, ó, quero que você faça de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, vamos pegar aqui uma coisa mais simplesinha aqui. Deus chega e fala assim, ó, todo mundo, leis sanitárias, tá? Isso é verdade. O acampamento de Israel, ele não podia, o pessoal, vou usar a palavra aqui, mas assim, eles não podiam fazer o 2 dentro do acampamento. Eles tinham que sair do acampamento, cavar um buraquinho, fazer o 2 lá, tapar o buraquinho e voltar para dentro do acampamento. Então, isso é uma ordenança, para você entender. É uma coisa que, poxa, hoje você for olhar, nós temos banheiro aqui em casa, a gente não faz o buraco. Então, você, teoricamente, estaria descumprindo a coisa. Você entende o que eu estou falando? Gente, ficou claro essa parte? Então, beleza. Lívio, pergunta. Rapaz, eu quero deixar claro aqui, fazer um esclarecimento. Como é que eu costumo estudar, mestre? Eu estudo o assunto, vou para a aula, e a aula é uma confirmação do entendimento, ou então um esclarecimento daquilo que eu estudei, e a minha abordagem, a minha percepção não foi mais assertiva a qual o mestre está trazendo, certo? Eu estou me sentindo meio perdido. Eu sempre tive dificuldade com isso. Por exemplo, eu estou me sentindo aquele aluno que chega quase no meio do semestre e está voando, entendeu? Então, assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou refazer o curso, pegar essa aula gravada, assistir novamente, e aí eu vou entrar no alinhamento, porque eu estou estudando várias outras coisas. Então, eu fiquei um pouco assim. Eu sei que as pessoas estão entendendo, certamente é um assunto até fácil, mas para mim agora está bem complicado. Por exemplo, veio uma questão na minha cabeça. Sim, se tem todo esse trâmite energético, que é traduzido em leis e estatutos, mandamentos, né, como a irmã Claudete trouxe agora a questão da ordenança e tal, e são as vias pelas quais as energias são trocadas. A energia é única, é Deus e acabou. Pronto. Essa energia que foi dispendiada no maligno e nos que caíram com ele, voltará ou será perdida? Por exemplo, foi uma coisa que ficou na minha cabeça, entendeu? Com tudo que você trouxe. Quando você traz um assunto, muitas vezes, mestre,
abre uma janela na minha mente, assim, gigantesca, entendeu? Então, se eu venho acompanhando aquilo, legalzão, mas se eu não venho, abre uma janela e eu fico cheio de dúvidas, cheio de questões, que muitas vezes não é pertinente a fazer questionamentos, porque pode até atrapalhar a turma e o andamento da aula. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou refazer o curso, e aí, se eu tiver realmente questões com essa aula, que vai ficar gravada, eu volto e pergunto ou lá no grupo, para que seja esclarecido para todo mundo, ou em particular. Mas obrigado por trazer isso, porque me incomodou. E quando incomoda, meu amigo, eu fico diferente. Então, eu vou buscar esse alinhamento aí. Obrigado. Perfeito, gente. Então, eu vou dar sequência aqui. Pessoal, até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Tá ficando claro? Como é que tá para vocês aí essa compreensão? Maria? Qual o assunto que os irmãos estão falando que eu caí aqui de paraquedas? Eu sei que é de dízimo, de ordenança, mas qual é o assunto, assim, total? Não, nós estamos falando sobre o assunto que foi mencionado ontem no grupo. Eu falei no grupo geral. Eu falei que eu ia estar trazendo o assunto hoje sobre por que Deus teve que redimir a humanidade como oferta. O assunto é esse. Por que ele não usou, por exemplo, eu quero resolver o problema seja resolvido e tudo bem? Por que Deus, de repente, não enviou Miguel para morrer aqui, ou um anjo menor, ou qualquer coisa assim, enviou o filho? Então, por que foi um preço desse tamanho? Em cima disso, nós passeamos, houve perguntas, nós chegamos a esse assunto. Mas o assunto mesmo, base nosso, é o assunto do por que Deus teve que trabalhar com a questão da oferta de vida, né? Por que ele deu a vida? Então, onde eu quero chegar aqui? O nosso maior desafio é conectar a vida de Jesus com o todo que Deus diz. Porque Jesus ele veio revelar o Pai. Aquilo que o homem não entendia, não via, Jesus veio mostrar em forma de conduta. Só que lembra, João 1,4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, a verdadeira luz, ela é cheia de graça e verdade. Ela transfere algo para você, ela não ensina o seu cérebro ou adestra a sua carne. Ela não vai te dar informação. Então, eu sou veemente nisso aqui. Não basta você saber a respeito, né, exatamente. Não basta você saber, porque qual é a veste do faraó, qual que era a cor da unha da Raabe, da prostituta, não sei o que, tem detalhes que tem irmãos que trazem, que tem pouca relevância no contexto da coisa, tem que ser algo prático que traga vida. E muita gente tem a cabeça muito cheia de informação, mas e a vida? Cadê o fruto? Cadê o desfrute? Será que a palavra de Deus é mentirosa? Ou será que tem gente enchendo linguiça na cabeça dos outros? Todas as vezes, irmãos, que a palavra de Deus ela não produz vida, tem pelo menos 2 pontos que eu devo avaliar. Ou eu não nasci de novo e tudo que eu aprendo, a minha carne automaticamente repele. O que o livro escreveu aqui, deixa eu ler para vocês aqui, não sei se vocês viram. Exige um custo gigantesco, dado o dano ocorrido. Então, quanto maior o problema, maior o dano de reparação. Eu e você, nós não temos ideia do quanto custou para Deus isso. Ainda que a gente fale, de repente, fala, nossa, a gente nunca vai saber. É da grandeza do Senhor esse entendimento e a gente não tem esse acesso nessa medida. O fato é que a nossa vida, irmãos, ela não começa com a gente. Todos nós viemos de Adão e Eva em alguma medida. Então, você pode ver que Deus sempre fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por que ele fala isso? Porque ele é um Deus de gerações. Então, a nossa vida, ela começou lá atrás e ela chegou em nós. Então, nós somos um conjunto de informações combinadas e hoje estão aqui. Então, há um aglomerado de tempo escondido nas nossas memórias eternas aí, que a gente nem sonha. Então, eu quero ser simples. Jesus te deu uma nova vida, e agora você tem tudo o que ele dispôs para você. Só que para você acessar, ele teve que pagar esse preço. Porque se você e eu tivéssemos que ser cobrado por isso, nós nunca voltaríamos. A gente estava literalmente condenado e sem chance. Então, o que eu quero abrir para você? Deus trouxe um homem aqui na terra e depositou algo dentro do homem chamado unção. Mashiach, o Cristo. Então, não bastava Deus literalmente ou somente dar um cordeiro. Esse cordeiro tinha que conter algo dentro de si.
Ele tinha que trazer algo chamado unção. Por quê? Isaías, capítulo 10, versículo 28. Vamos ler aqui. Não, peraí. Isaías, capítulo 10. Não é esse verso, não. Outro lugar errado. Deixa eu ver. Isaías 10, 28, 26. Peraí que eu vou pesquisar aqui para vocês, aqui, que eu acho que eu errei o endereço. Deixa eu ver aqui. 10, 27. Acontecerá que naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da gordura. Tem tradução que traz unção. Então, a unção é o que faz com que a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela remova o jugo de você. O que é o jugo? É o peso da desobediência. É tudo aquilo que você vive hoje. Olha para dentro do teu coração e vê, e de 0 a 10, não precisa falar para mim, só pensa. Quanto você dá para a sua vida hoje? Qual é o seu nível de prazer e satisfação em estar vivo? Você julga dentro de você. Nota 1, 2, 3, até 10. Essa nota que você se dá, se você for honesto com você, eu tenho certeza que ninguém deu 10. Por que que não deu? Porque não está plenamente feliz. E se está, vira e mexe, chega o momento que a chavinha muda e de repente fica triste. Por que que muda a chavinha? Porque tem coisas dentro de você que clamam contra a tua vida. E essas coisas que clamam, Jesus, quando ele entrega a vida dele, ele vem para trocar com você. Ele quer pegar isso, porque ele já pagou o dano, e te entregar o que ele conquistou. Só que o que ele conquista é conectado a nós por meio da obediência ao mandamento. Então, todas as áreas da minha vida que eu emprego esforço, que eu não concordo, existe em nós uma construção. Imagina aqui, ó. Vamos pegar aqui. Tem aqui uma garrafa d'água e um copo. Essa aqui, ó, na minha mão direita aqui, essa xícara, ela é a carne, tá? Esse copo, essa garrafa aqui, ela é o espírito, uma nova natureza, tá? Velha natureza, nova natureza. Enquanto essa natureza aqui, que também serve para beber água, estiver cheia, essa nova natureza não tem a menor chance de preencher o espaço que o Senhor tem de mim. Mas se eu esvaziar essa velha natureza e matar ela, o que é esvaziar? É matar e crucificar. Tipo assim, eu vou abrir mão do que ela pensa, do que ela sente. Então, conforme eu for tirando, vou anulando o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer, o que ela concorda, o que ela acha, tudo isso, ela vai esvaziando. Depois eu vou e crucifico ela. O que é isso? Eu não deixo mais ela se manifestar a ponto de eu ter que movimentar com ela. Então, por exemplo, Deus diz faça, eu falo não quero. Quando eu falei, ela manifestou. A manifestação foi dela. Porque tudo que Deus diz, enche aqui, ó. Então Deus vai me enchendo dele. A palavra fala, enchei-vos do Espírito, só que você não tem como se encher do Espírito sem se encher da palavra. Não existe uma pessoa cheia do Espírito sem ser cheia da palavra. E aí, quanto mais do Espírito você tem aqui, que é palavra, quanto mais palavra você tem aqui dentro da nova natureza, não da velha, porque se você colocar a vida, a palavra na velha natureza, ela fica uma natureza religiosa. Ela fica chata. Ela fica cobrando os outros, fica falando dos outros, vocês estão errados, isso aqui, eu sou bom, vocês não são. E ela fica se julgando superior aos outros. Isso é gente que aprende na carne. Toda pessoa que julga, que é crítica, que reclama, que ela não se, como fala, não se submete à palavra, é a carne dela mostrando a conduta de si mesma. Então é a carne se expressando. Porque, irmãos, na verdade, toda a palavra de Deus, ela é para nós, só que nós não temos de nós mesmos poder para obedecer. Só que Jesus, quando trouxe a justiça, ele nos deu a chance de podermos obedecer. O que é a graça? Pergunta. O que é a graça? Maria, o que é a graça para você? Maria? Maria? Liga o microfone, mano. Que é uma pergunta mesmo? O que é a graça? A graça é um favor? Eu que estou Não. perguntando, Maria. Fala aí.
O que é a graça? É algo que a gente recebe, só que a gente não merece. Eu acho que é isso. Ok. Alguém tem uma opinião diferente? Graça, o que é graça? Poucas palavras. É um favor imerecido. Nós não merecemos ser salvos, mas o Senhor viu graça em nós. É um favor imerecido. Nós não merecemos. Diga, Lívia. Eu acho que é uma demonstração de bondade e amor do Pai, independentemente de você merecer ou não. Então é a misericórdia dele pelo amor do nome dele, entendeu? Mais alguém? Gente, graça, na prática, sim, é um favor imerecido, mas eu quero dizer para vocês como que a graça se aplica dentro do ser humano. Porque, a graça não é uma coisa, a graça é uma pessoa, a graça é favor imerecido. Isso é a camada de fora da graça. Mas a camada de dentro e prática da graça é o poder para obedecer a Deus, sujeitando a carne e extraindo vida da lei. Literalmente. É o poder de obedecer a Deus, sujeitando a carne, extraindo vida da lei. Porque o homem natural, ele não tem prazer na obediência, mas o homem espiritual, ele começa em desprazer, sobe para a neutralidade e termina com prazer em obedecer. Então, a graça de Deus é o poder de Deus operante em você para te dar a condição de crucificar a sua carne e extrair vida da lei na nova natureza. Sim, Lívio. Na verdade, eu fiz uma pergunta aberta, né? Eu só perguntei o que é, mas eu estou dizendo agora como funciona. Então, pergunta. Ficou claro para vocês qual a evidência de uma pessoa, por exemplo, cheia de graça? É uma pessoa disposta a obedecer com sacrifício. Tony, me prova isso na Bíblia, que Deus quer sacrifício. Porque ele já fez o sacrifício. Por que ele quer mais sacrifício? Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, a matéria, por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. O que é culto racional? Sou eu saber o que tem que ser feito e não ficar perguntando por quê. É fazer. Fazer. Esse é sacrifício. Eu estou levando esse corpo a fazer o que eu não quero. É sacrifício. Aí o que ele fala no verso 2? Ele liga assim, ó. E não vos conformeis com este século. Ou seja, apresentando o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, você literalmente não se conforma. E não vos conformeis. O que é isso? Não seja moldado com este século. Mas transformai-vos pela renovação da mente. O que é isso? Quando você começa a fazer o que Deus diz, a sua constância vai executando uma transformação na sua mente. Então, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual o motivo disso? Para que experimenteis. Agora é sensorial. Agora Deus vai te dar emocionais experiências, ou experiências emocionais. Qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por que você não desfruta uma medida maior da bênção, do prazer de Deus e das manifestações externas? Porque você está retendo mais do que entregando. E eu não estou falando de dinheiro aqui, eu estou falando de realmente vontade no altar. É consciência, viu? É você saber o que tem que ser feito e não faz. Quando você não faz, você está mantendo a carne governante sobre a tua vida, e por causa disso, Deus não tem como entregar para você a vida que já é tua, porque Satanás desfruta da sua obediência, da sua desobediência. Ele alimenta-se da sua desobediência. Então, onde deveria haver o fruto da alegria, a tristeza no teu coração. Aonde deveria haver a paz, a guerra no teu coração. Aonde deveria haver longanimidade, ou seja, você ser uma pessoa paciente, a ansiedade no teu coração. Por quê? Porque a recompensa da obediência está aqui. A recompensa da desobediência está aqui. Então, quem é que está ficando com a vida dessa palavra? O diabo. E aí ele fica te dando bons motivos para não fazer. Eu fiz uma vez, não deu certo, agora que eu não faço mais. Aí a pessoa
tem a síndrome da mula, né? Empaca e ninguém tira do lugar. E acha ruim que você toca no assunto. Então, é assim que funciona, irmãos. A unção quebra o jugo. O que é isso? Se eu falo debaixo da unção, do conhecimento da verdade, a palavra que sai da minha boca, ela entra em você assim, e bate até derrubar. Você vai sair daqui, e eu sei que tem gente que vai vir falar comigo, que o senhor está me mostrando aqui, e vai me abrir um monte de coisa. Falando, eu quero pedir perdão, quero isso, aquilo. Não para mim, por outras coisas. E a partir de hoje eu quero andar assim. Eu tenho certeza que o senhor está mexendo muito forte dentro das pessoas aí, porque a palavra tem que quebrar o jugo, e o jugo quem põe é o diabo, por isso que é difícil. Por isso você fica atormentado, perturbado, esperando dos outros, parece que nada acontece. A ansiedade, irmão, isso aqui é um presente para vocês. A ansiedade, ela é exatamente ou inversamente proporcional à perseverança. Então, assim, se Deus manda a gente ser perseverante, eu estou ansioso, eu estou adiando o acontecimento que ele prometeu. Quanto mais ansioso eu estou, mais vai demorar para acontecer o que eu estou pedindo. Agora, quando eu me torno paciente, aí sim, a coisa vem e, de repente, pum, acontece. Então, agora eu vou abrir aqui. Alguém levantou a mão? Eu não vi. Claudete, fala aí. Isso é bem forte mesmo. O senhor acabou de me levar em Isaías 58. Posso compartilhar? Pode, claro. Que fala, né, que o jejum que não agrada o Senhor. Eu vou ler aqui, vou ler o 6, a partir do 6. Não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que te libertes das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaça as ataduras da opressão, que ponha em liberdade os oprimidos e que despedace todo o jugo. Ora, não é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto, que encontraste e não recusar a tua ajuda ao próximo? Aí ele fala, quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará diante de ti, e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Assim, clamará a Yahvé, e ele te atenderá. Gritará por socorro, e o Eterno te responderá. Eis-me aqui. Mas isto se afastar do meio de ti, o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores, e a falsidade do falar. Se com renúncia própria beneficiar os que têm fome e buscar satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas, e a tua noite será como o meio-dia. Yahvé será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Até aqui. É bem forte mesmo, né, essa palavra, mas é isso. Tipo, quando eu, né, renuncio à minha vontade e faço o que é do agrado do Senhor, que é isso que fala em Isaías 58, né? Quando a gente partilha o nosso alimento com o faminto, ajuda o necessitado, né? O Senhor, ele fará tudo isso por nós, que aqui fala, né? Quando fizer assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada e prontamente surgirá a tua cura. A cura aqui é a cura da nossa alma, né? Do nosso corpo. Então, quando nós obedecemos o Senhor e obedecemos a palavra, Ele faz. A gente não precisa fazer nada, é só obedecer e fazer o que Ele nos pede, aquilo que nos custa. Amém? Inclusive, Claudete, essa palavra, ela é para o mês, viu? Esse mês de Elu que nós estamos, é um mês onde você, se você puder, tá bom? Ajude as pessoas, porque abriram-se o portal de 40 dias, no dia de Rosh Kodesh,
até Yom Kippur, que é o dia do julgamento. Então, daqui para frente, nós estamos sendo avaliados e o Senhor está trazendo para nós onde nós devemos retificar nossa alma. Então, você deve estar olhando para dentro de você e nos próximos dias o Senhor vai te mostrar, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro, etc, 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 para que você vá retificando e levando diante do Senhor essas condições para que Ele, no dia do julgamento, decida favoravelmente a você, porque a intenção de Deus já é essa. Ele quer isso para nós. Ele quer já nos abençoar. A intenção do Senhor é julgar tendencioso a abençoar. E esse jejum que você está falando, ele é muito sério, porque ele fala de resplandecer, ele fala de cura. O que é resplandecer? É aparecer para fora. Então, significa que o Senhor vai manifestar coisas. E aqui é um segredo que eu vou falar para vocês aqui por causa do assunto. Mas o curso de batalha espiritual nível 2 tem um assunto chamado caridade. A caridade, ela serve para que o Senhor traga cura e saúde. Quer ver o Senhor te dar saúde? Ajude o pobre. Mas se você quiser saber mais, aí você vai ter que ir lá para o curso, porque eu não vou sair daqui do assunto, porque senão é muito longe, vamos devagar. Mas voltando para cá, o nosso grande ponto, irmãos, aqui é o seguinte: Jesus, ele é o princípio geral. Eu estou mostrando para vocês que tudo é no Cristo. E do Cristo, irmãos, os mandamentos permeiam a criação. Lívio, fala aí, esqueci de você, meu querido. Rapaz, eu tô bem tocado, mestre, bem tocado mesmo. Esse período de Yom Kippur, eu tô me sentindo como Cristo andando até a cruz, entende? Então, assim, tem muita coisa que eu tô sentindo, que eu tô vendo. Então, assim, no início da aula mesmo, me veio assim no coração a dor do pai em ter que sacrificar o próprio filho primogênito, que é o maligno, a gente sabe que ele pecou e tudo mais, e toda essa parte de anjo que caiu, mas os outros, até essa parte que está aqui, que fez a escolha errada. Então eu senti uma dor muito grande no meu coração, comecei a tremer aqui, foi muito difícil para mim, entendeu? Continuar. Então acho que é por isso que eu fiquei tão confuso. Eu senti assim o quanto, porque assim, a palavra fala só de criador, criador, criação, criação, não fala Deus matando. A não ser aquela passagem que o Senhor mostrou que as pessoas morreram pelo poder de Deus, beleza, mas não foi diretamente ele, o ser, que chegou lá e olha assim, pufo. Então, assim, a lei é que julga. Ele só dá a sentença para lá e para cá, entendeu? Então, assim, o Deus é Deus de amor, gente, é Deus de criação, Deus de abundância. Então, assim, é muito triste isso tudo. Eu senti muita tristeza, assim, sabe? Dessa rebelião, de o maligno ir enveredado para o lado que enveredou, ter sugerido esse governo, e a gente está sobre esse governo, e aqui dentro desse governo que a gente ficou na dúvida que a gente tem que fazer a nossa escolha para voltar, daí seguir os mandamentos, seguir toda essa estrutura para que a gente já esteja, digamos assim, já comprove que somos habitantes do reino, que a gente realmente se arrependeu, e como a irmã Claudete trouxe aí, o lance todo é não fazer, é deixar a vontade pela vontade do Pai. Então, assim, foi muito forte para mim a aula de hoje, bateu mesmo profundo, e vieram várias coisas aqui, e eu não consigo imaginar a dor de um pai de ter que ver a destruição de tantos filhos. Então, isso me doeu bastante, e eu me vi assim como Cristo, sacrificando tudo por amor do Pai, por amor de nós. Eu entendi isso com uma profundidade muito grande, entendeu, mestre? Então, eu fiquei muito tocado. E aí eu quero agradecer ao Senhor por mais essa aula, que não é somente uma aula, é um despertar muito profundo. Muito obrigado. Gente, e é esse tipo de coisa, quando Jesus fala assim, ó, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, é quando a gente vê o que ele já fez, vou dizer agora no meu caso, em mim, a hora que eu ensino, vocês não estão aprendendo comigo, vocês estão recebendo de mim. O que eu me tornei sai do que eu sei para vocês. Então, quando o Lívio fala uma coisa dessa, eu tenho ideia do que isso significa e o quanto o coração do Pai se alegra, porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Sabe o que significa? Eu vou abrir para vocês aqui. A unção entrou tão forte dentro do coração dele que deixou ele, vamos dizer assim, em crise por enquanto, abalou tão forte que as coisas levantam. Sabe quando o prédio cai e levanta aquela poeirada em cima assim, ó? O senhor deve ter quebrado algumas convicções muito fortes dentro dele, ele vai entender isso aqui nos próximos dias. Então, o meu objetivo aqui, irmãos, não é encher vocês de informação, não. E se você for olhar aqui, o que eu entrego aqui, irmãos, isso aqui não tem preço, não. Eu não tenho nem como falar em live isso. Por quê? Porque a dinâmica é outra, o show funciona diferente quando é aqui, ó. Porque só tá aqui quem gosta. Na live parece qualquer um. Só tá aqui quem quer Deus de verdade. Entendeu? Então, hoje eu tô com 8 pessoas. Amanhã a gente não sabe. Mas o que eu sei é que você só vai carregar com você aquilo que você é.
e o que o Senhor te deu. Então, receba isso no teu coração da seguinte forma. Eu quero trazer para vocês chaves de base. Eu estou falando, irmãos, é coisa básica, só que o Senhor me deu uma graça de entrar no profundo, na base. Porque eu estou falando de redenção. Isso aqui é o básico. Não adianta subir o nível lá em cima se vocês não sabem a base da redenção. Você nasceu de novo, o Pai te amou, Ele fez isso para você e custou para Ele. Por isso que Ele quer que para você só custe o necessário para a tua vida. Ele não quer colocar um fardo sobre você, Ele quer tirar o jugo. Ele não quer que você fale, meu Deus, como é difícil. Não, não é difícil. Difícil é ficar sem Deus, irmãos. Difícil é sem o Senhor. Então, na verdade, tudo que nós fazemos por Ele, nós estamos devolvendo a semente dEle, porque a palavra é dEle e a gente vai e responde. Quando a gente devolve a resposta, e seja em qualquer nível, você está devolvendo uma palavra que Ele te deu. Então, a palavra e o poder de obedecer vem dEle. Então, no final das contas, nada é nosso. E se for nosso, é do diabo, viu? Se eu tenho algo que eu não consigo abrir mão para Deus, isso não é meu, isso é do diabo. Por isso que Ele não quer que eu dê. Porque Ele sabe que a casa fica ameaçada. Irmão, se você faz o diabo morrer de fome, o que é isso? É quando você para de guardar o que você queria guardar e passa a entregar o que você tem que entregar. Quando você faz isso, o diabo passa fome na tua vida, porque ele não vai mais se alimentar da sua desobediência. Aí ele vai te apertar, ele vai falar, mas isso aqui, mas isso aqui, mas isso aqui. Ele vai te dar argumento. E a Escritura diz que quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Sabe qual é o meu objetivo aqui, irmãos? É dizer para você assim, que custou muito para o Cristo e que o ato primo, o macro, o gigante da criação foi uma oferta. Deus matou um filho para poder criar tudo isso e nos dar uma segunda chance. E aí eu tenho dó, eu tenho medo, eu tenho receio de entregar para Deus alguma coisa que Ele me pede. Então, esses somos nós, irmãos. Não é você e o fulano, não, somos nós aqui, ó. Todos nós aqui negociamos essas coisas. Por quê? Porque a gente está num processo de santificação. Então, para eu me tornar semelhante ao Cristo, eu preciso sofrer como Ele sofreu. Carregar as marcas de Cristo é ser ferido pela palavra e restaurado pela vida dela. Porque a vida está na luz. E se a luz não traz vida, a luz não procede do Espírito de Deus, embora proceda de Deus. Aí você fala, como assim, Tony? A luz é a palavra absoluta do universo. Só que o Espírito por trás dela vai definir se você vai ter vida ou morte pelo que você escuta. Jesus, irmãos, ele fala que nós devemos discernir os espíritos. 1 João, vou ler aqui para vocês aqui e vou voltar para o assunto. Ó. 1 João, capítulo 4, o texto fala assim, que não basta ouvir alguém que fala de Deus. Ah, eu gosto de ouvir esse irmão porque ele fala coisa que eu gosto. Não, você tem que ouvir irmão que fala coisa que você não gosta, para deixar você em crise e mudar. Porque se você fica confortável, você não muda. Se o evangelho não te deixa incomodado, você não muda. Então, eu não estou aqui para você gostar de mim, eu estou aqui para ensinar a verdade para você. Se você vai gostar de mim ou não, aí é com você. Porque o meu papel é fazer o que o Pai manda. Porque a gente tem medo de falar as coisas para as pessoas, porque tem medo de ofender elas. Mas não tem medo de ofender Deus quando não faz o que tem que fazer. Quando a gente desobedece, o pecado é ofensa contra Deus. Ou ninguém nunca sabia que Jesus morreu por causa do nosso pecado. Pecado é ofensa contra Deus. Quem ficou ofendido foi ele, não foi a gente. Então, você gosta de ofender o coração de Deus? Continua aí fazendo a sua vida, vive aí. É um direito seu. Não tem nenhum problema. E eu não tenho nada com isso. Agora, se você quiser andar comigo, quiser ser instruído na luz, na verdade, então é bom você começar a aceitar a correção, porque o pai corrige o filho, diz a Escritura. E o pai usa instrumentos na terra para corrigir. Então não tem a ver com gostar, tem a ver com ouvir e submissão. Tem que haver confronto, exatamente, para que venhamos a mudar e sejamos aperfeiçoados. Então, olha aqui, ó, 1 João 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Então, eu tenho que saber, irmãos, que o Senhor me manda discernir os espíritos, porque não é porque alguém está ensinando a palavra que é de Deus, viu? Está cheio de boca aberta aí que o Senhor não está falando. Tem um espírito por trás, por quê? Porque é o do anticristo, do falso profeta. O que é o anticristo? É o anti-unção. Quem é Cristo? É o Mashiach. Então, o que ele faz? Ele vem reter a unção. Como que ele faz isso? Não deixando entrar o conhecimento de Deus. Ele mantém você com seus prazeres, você faz o que você quer, você não faz o que Deus quer. Logo, a unção não age na tua vida. Aí você não é livre.
Então, olha que forte que é isso aqui, irmãos. Jesus, vamos lá, vamos voltar para Jesus aqui na base. Jesus, quem ele era de Deus? Filho, certo? Mas a Escritura diz que ele é o quê? Ele é a oferta pelo pecado, ele é também uma outra oferta. Qual outra oferta Jesus é? Quem sabe? Jesus é oferta pelo pecado, mas ele é mais uma oferta. Qual oferta? Oferta de amor? Não, né? Essa a oferta pelo pecado é uma oferta de amor, no caso, mas vamos lá. Tem uma outra oferta que Jesus se classifica. Qual é a outra oferta? Quem era Jesus? Olha a identidade dele e você vai saber. Diga, Aninha. A primícia? Primícia. Jesus, ele é o primogênito de Deus. Olha isso aqui. Vamos lá para Colossenses, capítulo 1. Lá no verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, olha aí de novo, ó. O primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Nele quem? No primogênito. Quem é o primogênito? A primícia. Então, escuta isso aqui para você entender que Jesus, ele é o padrão de filho e o padrão de oferta, irmãos. Então, nele estão simbolizadas coisas que são princípios eternos de criação. Não se trata de fazer o que Deus fala, mas de criar coisas que você não tem acesso por oração, que você não tem acesso por ir à igreja, que você não tem acesso por nenhum outro caminho. Então, como Cristo, ele é o agente criador, nele estão os segredos da criação por onde Deus executa suas leis. Vocês estão comigo? Então, quando você entende que Jesus é o primogênito, ele é a primícia, e nele, diz o texto aqui, Colossenses 1,18, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, veja que a primícia, o primeiro, ele tem relação com plenitude, com vigor, com abundância. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer sobre a terra. E a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos de Deus, no entendimento pelas vossas obras malignas. Então, onde é que está a minha inimizade com Deus, terra? Liga o microfone. Onde é que está a inimizade com Deus? Eu acabei de falar no texto. Eu não estou acompanhando porque eu não consigo acompanhar. Tem uma Bíblia aqui, mas não consigo acompanhar. Então vamos Tento lá, vou ler de procurar e novo, versículo não 21. encontro. Não, tranquilo, vamos lá. E a vós outros, versículo 21. Também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então, inimigos no entendimento. Então, onde é que eu fico inimigo de Deus ou eu me mantenho inimigo de Deus? No meu jeito de entender. No entendimento? No entendimento. Então, aí ele fala, ó, no entendimento, exatamente. No entendimento pelas vossas obras malignas. Então, porque você entende errado, você faz errado. Então, é aqui que está a chave. E aí ele fala, 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos a ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Então, o que é a fé num contexto de inimizade mental? Sou eu pegar tudo o que eu penso, ver o pensamento separado de Deus, que diz algo que contraria tudo isso aqui, e eu vou pegar essa palavra, vou colocá-la como verdade sobre essas coisas. Ou seja, eu vou pegar tudo que eu discordo, tudo que eu não sinto, tudo que eu não acho, tudo que eu não quero, e vou fazer só porque Deus quem disse. Isso é sujeitar a carne, é pegar essa palavra e exercer ela como senhora. Porque muita gente nas igrejas fala assim, ó, você deve receber Jesus como seu salvador. E claro que deve. Mas ele também é Senhor. Ele é Senhor e Salvador. Senhor é quando ele manda e eu me submeto. Salvador é que por meio da obediência, lembra? Nós lemos Hebreus 5:8,
embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e a Escritura diz que ele foi tornado salvador, né, daqueles que lhe obedecem. Então, se eu não obedeço o senhorio, eu não tenho salvação. Diga, Terra. Eu tenho uma pergunta. Eu sempre achei que para fazer alguma coisa que eu acredito que vai agradar a Deus, eu tenho que me sentir bem com isso. E eu acho que acabei de entender que nem sempre temos que nos sentir bem, é isso? Perfeito. Perfeito. Porque o que acontece? O sentir bem, ele é automático. Jesus, pergunta, quem acha que Jesus foi feliz para a cruz? Glória a Deus, hoje eu vou morrer. Hoje eu vou entregar minha vida por um monte de gente que não quer nem saber de Deus, mas eu vou com aquele sorriso. Quem acha que Jesus foi assim? Mas a questão era se para fazer para Deus tem que fazer de todo o coração, a pessoa tem que estar feliz. Era essa. Eu vou te ajudar. Essa pergunta é muito importante, por quê, irmãos? Porque, assim, existem níveis de obediência e níveis de recompensa. Tá? É um assunto para outra aula, mas eu vou trazer aqui para poder ficar fácil um pedacinho para vocês. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, existe um comentário de Jesus muito relevante, que é o que a Terra está comentando aqui, ó. O texto vai dizer assim, ó. 10, lá no versículo 34. Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filho e sua mãe, entre nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. E quem derá a beber, ainda que seja um copo de água fria, um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. O que eu quero dizer é o seguinte, que à medida em que você vai entendendo, e quando ele fala de divisão aqui, pai, filho, essas coisas, Deus não quer trazer problema, mas ele está falando de unidade de pensamento. Vai ter momentos que você vai ter que escolher entre fazer o que Deus manda e fazer o que seu pai manda. Exemplo. Entre fazer o que Deus manda e fazer o que sua mãe manda. Então, nesse conflito, essa espada, ela funciona. Então, não é para você brigar com seu pai e com a sua mãe, você tem que ficar inimigo deles e nunca mais honrá-los, porque o mandamento é honrar teu pai e tua mãe. Então, não é nesse sentido. Então, o que ele quer dizer é questão de entender. Só que o objetivo aqui é que, conforme você vai aprendendo, vai ter momentos que você vai obedecer com prazer. Essa obediência com prazer, ela está no nível do galardão completo. Na verdade, eu li o texto errado, achei que o texto estava aqui, mas não estava aqui. Mas ele também serve. O fato é, tem 30, 60 e 100 por 1. Você obedece, você pode receber um galardão de 30, um galardão de 60 e um galardão de 100. Quando que isso acontece? À medida em que sua vontade é santificada. Quando você começa sem vontade e você obedece, aquilo tem um nível para Deus. Você está sendo um servo. Quando chega na metade, que é quando você está neutro, tanto faz fazer ou não fazer, você está recebendo o galardão do meio, por exemplo, de 60, que é quando você já está recebendo o prazer não, a neutralidade, você já não está mais incomodado, você já faz. Mas quando você chega aqui, na satisfação, que é o que você está perguntando, é quando a sua alma foi conquistada e ali começa a dar fruto. Aí o que acontece? Você começa a receber vida. Porque Deus ajustou a tal ponto a sua vontade para o espírito que agora você tem prazer em obedecer a Deus. Então isso é um progresso. Então o que é isso na prática? É um cabo de guerra. O diabo puxa para lá, Deus puxa para cá. O diabo puxa para lá e Deus puxa para cá. Quem vai ganhar? Aquele que você se empenhar mais. Então, por que é difícil? Porque tem alguém puxando, falando, não faz, não faz, não faz, não faz. Então, quem disputa as coisas? Eu fiz um comentário essa semana sobre andar no Espírito. Andar no Espírito é basicamente obedecer a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é a base do funcionamento do seu Espírito. Então, o Espírito de Deus não vai se mover fora da palavra. Então, se eu quero andar no Espírito, eu obedeço a palavra.
Mas o que é o oposto? Que é para a direita e para a esquerda. O que é o oposto? O que é andar na carne? É saber o que o Espírito quer e fazer o contrário. Então, qual é a disputa? Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque eles são opostos entre si. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que, porventura, não façais o que seja do vosso querer. Então, a disputa do Espírito de Deus com o diabo é pela sua vontade. Então, quando eu só faço o que eu quero, eu estou fora do propósito de salvação, que é o quê? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Então, a cruz serve para eu entender a minha responsabilidade na minha vida e obedecer com sacrifício, e Jesus, como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, me aperfeiçoa nesse sofrimento pela obediência. Então, todo sofrimento que tem valor é aquele que é por causa da obediência. Se hoje eu sofro porque eu estou obedecendo, Deus vai me respaldar. Agora, se hoje eu sofro porque eu sou teimoso, porque eu não perdoo, porque, sei lá, sou mão de vaca, sou mentiroso, o que for. Se eu não faço por esse sentido, não adianta, que o sofrimento vai ficar comigo, porque o senhor não tem como é que fala? Compromisso com essas coisas. Aquele verso, quem já ouviu? Todas as coisas cooperam, né, irmão? Os irmãozinhos, né? Todas as coisas cooperam, tudo coopera, né, irmão? Deus tudo coopera. Nem termina o verso. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pergunta aqui para o Gabriel, que não participou ainda. Gabriel, como eu provo meu amor por Deus? Opa, obediência, acredito. Versículo bíblico, cita um verso. Só Aí fala. você me pediu. Não, Se você me ama, guarde os meus mandamentos. os meus mandamentos. A irmã Sueli, ela estava com o microfone desligado, eu vi ela falando. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Então, Deus, ele é amado, não é quando eu faço o que eu gosto, é quando eu guardo a palavra dele, ainda que eu não goste. Então, imagina que você faz um afago no coração de Deus quando você obedece com sacrifício. Porque o prazer, ele está após a obediência. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, negar não é gostoso. Você está com fome, quer comer um estrogonofe. Aí você fala, não, Deus, hoje eu vou renunciar ao estrogonofe, não vou comer nada por amor do Senhor. Pô, mas renúncia, você tá satisfeito? Não, mas porque você ama, você vai fazer isso porque o motivo da sua obediência é maior do que o seu prazer. Então, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. O que é isso? Eu sei que eu devo não comer o estrogonofe. Aí sim, siga-me. Aí o que ele diz depois? Quem quiser achar a sua vida, perde. Achar é não fazer. Mas quem quiser perder, você escolheu perder. Aí você acha. Lá depois de perder, tem a vida. Antes, ganhando, tem a morte. Compreende? Então, o que é isso aqui na prática? Uma pessoa que não gosta de obedecer, ela vai para cá. A pessoa, quando ela precisa voltar para Deus, ela tem que fazer assim, ó. É literalmente mudança. Você vai andar para cá. Primeiro, aqui você ganha, depois você perde. Aqui você perde, depois você ganha. Lívio. Isso tudo que você trouxe aí, depois eu tenho algo para te falar no particular. Como lá em cima nós caímos, né, junto com a outra parte, estamos mortos, né? A outra parte já está morta mesmo, nós estamos aqui para fazer escolha, mas nós demos ouvido, né? Porque ficou claro que nós não atendemos o chamado e tal. E aí, nós estamos contaminados, mestre. Não tem como. Se a gente não morrer, a gente não vai voltar, porque é isso que Deus promete. Morrer por amor dele e não pela nossa vaidade. Aí ele restaura a gente. E aí não vai haver mais essa loucura, porque é uma loucura interminável. Então, isso que você está trazendo me traz muito isso, entende? Que a obediência é a demonstração que estamos aqui para morrer pelo Pai, que é o que não fizemos lá atrás. Então, quando a gente morre pelo Pai, o Pai restaura a vida verdadeira a gente e sem corrupção. Porque quando demos ouvido ao maligno lá, nos corrompemos. O problema foi o discurso do maligno, que entrou a voz dele e tal e deixou todo mundo assim, corrompido. Nem todo mundo não, né? Aqueles que não tinham 100% o DNA do Pai. Pois é, irmãos. Então, exatamente.
Para você ver, essa aula vai para o curso. Isso aqui é o que você encontra no curso e, claro, que nas aulas da comunidade também. Então, onde eu quero chegar com você? Isso aqui, irmãos, eu vou me comprometer com vocês, como vocês estão aqui, vocês vão ter esse direito, que na semana que vem eu quero continuar esse assunto, que não vai dar tempo de eu falar tudo. Mas eu quero trazer algo para vocês prático. Prático. Porque você sabe quando que Jesus veio para a Terra? Quando Jesus nasceu? A Escritura diz que... A Escritura não. Os homens dizem que Jesus nasceu no Natal. Ah, Jesus nasceu no Natal, 25 de dezembro. Mentira. Jesus não nasceu no Natal. Diga, Maria. Eu tenho um palpite, eu acho que eu posso estar errada, mas eu acredito que Jesus ele tenha nascido nessa época, de setembro, outubro. É a época mais bonita que tem, minha opinião. Jesus nasceu na festa de tabernáculos. Por quê? E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Eu vou mostrar vários segredos para vocês aqui. Eu estudei de manhã antes de começar a aula, não falei nem 95%, não falei nem 5% do que eu planejei para vocês. Mas o senhor é que sabe, glória a Deus, né? Vamos lá. Nós vamos para falar. O que eu ia falar agora? Até deu branco aqui. Alguém me ajuda? O que eu falei agora? Jesus nasceu em tabernáculos. João capítulo 1, no verso 14, fala assim: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Romanos capítulo 3, irmãos, o apóstolo Paulo vai contar um segredo, ele é o apóstolo dos gentios. Mas, Tony, por que você abre tanto a Bíblia? Não tem como falar mais rápido, só assim tem que ficar abrindo? Aqui é uma aula. Na verdade, porque eu sou mestre, eu gosto de dar base. Vocês ouviram que eu não dou opinião, aqui eu falo o que está escrito. Romanos capítulo 3, versículo 23, ó. Eu vou ler a partir do 21 para dar contexto. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente, é aqui, ó, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? A oferta pelo pecado e a oferta de primícia. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Agora olha aqui, ó, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. É isso que eu queria ler para vocês. Deus manifestou no tempo presente. Que tempo é esse? O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O portal da festa de tabernáculos. Então, Jesus nasceu entre setembro e outubro. Não dá para saber porque, como o calendário hebreu ele é diferente do calendário gregoriano, e dá diferença de contagem, então não dá para ter certeza se é setembro ou se é outubro. Mas é nesse período. E o que é interessante nesse contexto? É que, quando ele foi morto? Na festa de Pêssar, que é mais um portal que se abre como oferta. Então, você vê, ele nasce num portal específico, ele se entrega num portal específico, ele fica morto num portal específico, ele ressurge em outro portal. Então, tenha em mente, irmãos, que Deus desce da eternidade para o tempo. E como Jesus, eu estou falando um aspecto de oferta para você entender que nós nos movemos em Cristo por meio das nossas ofertas também. Eu trouxe todo esse pano de fundo para você entender que é muito mais do que você dar dinheiro para uma pessoa, é muito mais. Porque quando você traz isso, a oferta ela é um memorial. Então Deus puxa do que Cristo fez, a lembrança de que você fez também, e acessa e ativa para você o direito que Cristo tem das coisas nesta terra. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu a oferta, que é o Jesus, o homem, e a unção dentro. Então, a unção que está dentro, ela desce e chama para si o que está no céu nos tempos de Deus. Diga, Livro. Eu não sei se é pertinente, mas eu estou sentindo uma energia tão forte assim, porque hoje é 7 de setembro, dia da independência, e a independência, para mim, ficou claro aqui como uma rebelião, entendeu, mestre? E ele me mostrou aqui a guerra, eu fiquei com tanta vergonha, foi muito difícil para mim suportar, até ficar aqui com vocês, entendeu? Mas, gente, o momento é agora ou nunca, viu?
Então, todo mundo já vai morrer, não tem jeito, já estamos mortos. A grande questão é justamente a escolha. Vai morrer por Deus ou vai morrer pelo maligno, pelo ego? Então, acho que a gente tem muito que refletir e se aprofundar nessa questão. Então, irmãos, quando ele falou que vai morrer, é sobre, lógico, tem o destino da morte, mas não é que você vai morrer amanhã, viu, irmãos? Não entenda mal errado, não. Nossa, meu Deus, ele falou que eu vou morrer. Não é nesse sentido. Fica tranquilo aí, que a questão do morrer é entregar a vontade para Deus. O Senhor vai se encarregar de mostrar para você o que ele quer para você nesses dias, para que você olhe o que ele está te pedindo e perceba que a sua resposta, ela é o que vai mexer na tua vida. Porque quando Deus mexe dentro, quando que ele mexe dentro? É quando a palavra passa a mover você aqui. Você é que move fora. Deus não move fora. Então ele põe a palavra aqui e você põe ela para fora. Quando você obedece. Ou você mantém ela aqui dentro, negando ela, não deixando ela sair de você em obediência. Aí Deus não pode mudar a tua vida, porque você não pôs a palavra para fora. Então, Deus semeia a palavra em você, você semeia a palavra para fora. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? É que esse é um tempo de guerra, irmãos, mas é um tempo de vitória. Sabe o que o Senhor quer entregar para mim e para você aqui? Agora eu vou dar uma palavra de alegria, que vocês vão se alegrar comigo. Esse tempo aqui, o diabo sabe que é tudo ou nada. Se ele te parar aqui, ele tem vantagem no dia do julgamento, que é em Yom Kippur. Que é exatamente o dia em que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. E ele faz o trabalho dele para que perdoe Deus a humanidade e estenda a ela misericórdia. Então, como Cristo é o nosso sacerdote perfeito, o Senhor já quer nos abençoar. Nós temos esse diferencial, ele já tem esse interesse. Então, não depende de nós o sentido de Deus querer ou não, mas depende de nós a medida que nos será entregue ou não. Porque eu vou determinar essa medida pela resposta que eu dou à palavra. Então eu quero trazer encorajamento para você e alegria. Não é para você sair dessa aula aqui, meu Deus, eu sou tudo errado, eu não faço nada. Não, o Senhor te amou assim. Ó, ele não precisou pedir para você assistir essa aula hoje e fazer tudo que tem que fazer do nada, da noite pro dia, para ele poder morrer por você. Ele já morreu e você já era assim, e eu também. Então o fato é que o Senhor nunca dependeu de nós para nos amar. O amor já é teu. Mas você pode ter acesso a coisas por meio desse amor que tem relação com a sua medida de entrega. Então agora é a sua parte. Ele pôs a aliança no teu dedo, você põe a aliança no dedo dele. É simples assim, um relacionamento. Então, mas Tony, e agora o que eu tenho que fazer? O Senhor vai te mostrar, eu tenho certeza, porque esse mês, nós só temos Rosh Kodesh que passou, mas mês que vem nós temos 3 festas. Nós temos trombetas, que é exatamente a festa na qual Jesus vai voltar, não nessa agora, né? Na verdade, nem sabe, né? Mas vai ser uma festa de trombetas. Aí nós temos depois Yom Kippur e Tabernáculos. Então, Jesus voltará nas festas de outono, irmãos. Então, nós estamos nesse preparativo. Por que a gente tem que ficar celebrando festa? Porque nós estamos nos preparando para quando isso se manifestar. Nele se cumprem as festas. Então, essa palavra é para quebrar. E, ó, eu quero orar pela tua vida. Eu estou vendo o Senhor rompendo a vida de pessoas aqui, ó. Eu vou abrir para vocês aqui o xará da Gabi. Eu estou vendo o Senhor tirando vocês de prisões de tempo. Gente que ficou presa muito tempo em cativeiro, assim, ó, Deus, minha vida não muda, minha vida não anda, nada acontece, meu Deus, eu faço tudo, parece que não vai. Hoje Deus está te tirando desse lugar em nome de Jesus. Isso aqui é geral, viu? Hoje Deus está te tirando de prisões. Sabe aquelas áreas da sua vida que não entrava a palavra? Hoje Deus está te abrindo. Eu estou vendo Deus renovando corações aqui, ó, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo vida. Deus está te devolvendo prazer. Deus sabe das tuas dores, das tuas prisões. E o Senhor entra lá, envia os teus anjos para remover você desses lugares. Sofrimento eterno, sofrimento demais, tortura. Sabe quando fica muita aflição aqui, ó? Isso aqui, irmãos, é áreas da nossa alma que estão em lugares que o Senhor não nos colocou, mas nós entramos porque desobedecemos por causa da dor. Entramos porque desobedecemos por causa de motivos nossos. Então o Senhor está tirando hoje algumas pessoas de cativeiros, viu? O Senhor está tirando pessoas de lugares presos e você vai ver que você vai ter uma alegria tão grande, se já não estiver sentindo, algo tão grande, tão novo, que o Senhor vai te mostrar tudo que você está pedindo. Você tem falado assim para Deus, Senhor, onde que eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Por que está falhando? Por que não vai? Poxa,
O senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O senhor está vendo tudo e manda te dizer que está de olho no teu coração, está de olho na tua vida, e pega nas tuas mãos hoje, se você quiser pegar nas mãos dele. Ele te dá a mão, você dá a mão também. Então ele te ensinou, agora você pega a palavra e pratica. Se você tem que perdoar alguém, perdoe, não fique enrolando não. Esse é um período de você reparar a sua vida. Tá? Se você precisar ajudar alguém, ajude. Se você não pode ajudar, não ajude. Não é obrigação, mas entenda que nesse período nós estamos sendo avaliados. Tá bom? Conta comigo no que precisar. Eu estou vendo aí do Senhor abrindo chances, portas. Se alguém está precisando de saúde, de finanças, irmãos, eu vejo o Senhor trazendo coisas, eu vejo o Senhor trazendo, é algo completo, é um pacotão. Tá? Então, assim, alegra teu coração no dia de hoje e busque o Senhor. Porque ele vai te mostrar nos próximos dias o que você precisa faltar. Ele vai te mostrar o que é urgente. Isso aqui. Se Deus não te mostrar nada, não tenha pressa, porque não chegou, como é que fala? A hora, mas ele vai te mostrar. Continue insistindo. Se o que eu estou errando, o que eu posso fazer, o que o Senhor quer para agora. E o Senhor vai te mostrar. De repente o Senhor quer que você comece a ler mais a Bíblia. De repente o Senhor quer que você passe a orar mais. De repente o Senhor quer que você ore a palavra. O que é isso? É ler a Bíblia em voz alta. Entendeu? De repente, a sua coisa é fácil de fazer, porque não está difícil de receber. Você só não recebeu ainda porque você nem um pingo de movimento você deu. Tá bom? Então, todo mundo que está aqui hoje pode ter certeza que só vai patinar e se dar mal se quiser. Tá bom, meus irmãos? Então, para fechar aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Alguém está sentindo algo aqui? Nós vamos acabar exatamente meio-dia. Nós temos 7 minutos. Então, abri para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Algum pedido de oração? Vou começar aqui de baixo, aqui, ó. Irmã Sueli, fala aí. Com essa cara de minha mãe que você tem aí. Sem Liga o microfone. perguntas. Sentiu alguma coisa aí ou só vontade de sair para almoçar? Não. Eu gosto de ouvir. Estou sempre ouvindo. Tranquilo. Tá joia. Maria. Eu não tenho pergunta, não. Estou igual o Lívio. Estou na paz. Só alegria. O que a palavra falou com você hoje? O que foi mais interessante para você? Sobre a questão da obediência, né? Você andar no Espírito é você... Eu acho que é andar conforme a palavra, né? Não é? Andar... Ah, tá certo. Gabriel, velho do mato. Uba, tô na paz. Para mim foi esclarecedor, principalmente na parte da obediência. Então, Valeu a pena ou valeu a galinha inteira? valeu a galinha inteira. Eu como todo. Glória a Deus. Claudete. Eu tô impactada com essas declarações que você falou aí agora. É muito forte para mim no dia de hoje. A questão toda, né, é a nossa obediência, né, ao que o Senhor nos manda fazer, né, a questão do sacrifício, que é uma das coisas mais difíceis, né, para nós, que é sacrificar, né, tudo por amor a Cristo. E é essa guerra que nós lutamos todos os dias. E nós temos que, né, nos sujeitar todos os dias à nossa vontade, à vontade de Deus para nossas vidas. Que é aí que entra, né, o agir dele, né, em todas as áreas da nossa vida. Então, para mim foi bem forte, né, a aula hoje, porque é algo que nós temos que levar muito a sério, né, as coisas que o Senhor tem falado e nos sacrificar como Cristo, né, e isso é uma das coisas mais difíceis que nós temos que fazer como cristãos, né, que muitas vezes algo não está alinhado, né, com a vontade do Senhor,
é quando a gente começa a questionar, né? Por que que não está dando certo, mas em relação a isso, né? Ao nosso sacrifício, sacrificar por amor a Cristo. Então, nós temos que buscar isso todos os dias. Sujeitar. Quando nós nos sujeitamos à vontade do Senhor, Ele faz o que tem que fazer, a gente não precisa nem se preocupar, porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, mesmo não querendo, Ele nos abençoa. É isso. Aninha? Para mim foi uma palavra de encorajamento. Falou profundamente comigo. Quer destacar algum momento, algum versículo, alguma área em especial ou não? Nossa, eu anotei tanta coisa. Eu não dou conta de destacar uma só coisa. Não, tá bom. Tudo falou profundamente comigo. Maravilha. Livião falou bastante, mas suas considerações finais. Mestre, sensacional, transformador. Eu não sei por que comigo é tão diferente assim. Quando você abre a boca, é espada mesmo, meu amigo. Veio aqui, cortou meu coração, sangrou, 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 mas foi bom, sabe? Tipo, eu acho que se eu pudesse resumir tudo em uma palavra, não é entendimento, conhecimento, compreensão, é discernimento. Tá tudo muito claro aqui dentro, entendeu? E só tenho a agradecer. Terrinha, você, nossa representante da Europa, conta aí. Bom, eu estava a ouvir o irmão Lívio quando ele disse que não sabe o que que acontece, mas ele sempre tem as coisas que ele falou, as reações, e como é uma espada e tal. É a mesma coisa que eu sinto. Só que sempre me sinto muito amada por Deus. Toda vez que o irmão Tony fala, porque tem sempre, em meio a toda a aula de hoje, a todo o discipulado. Posso falar? Não, tocou o interfone aqui, pessoal, desculpa. Ah. Mas termina aí, Terra, o que você está falando? Você sente Sim, amado? sim, que toda vez que o irmão Tony fala alguma coisa, não sei se é por ser o irmão Tony a única referência que eu tenho, mas toda vez que o irmão Tony fala alguma coisa, eu me sinto muito amada por Deus, porque Deus, assim, por exemplo, hoje, em relação ao discipulado de hoje, Deus sempre dá um jeito, o irmão Tony fala alguma coisa que responde a algo que eu perguntei. E hoje não foi diferente. Em meio a uma oração, não lembro se foi a de hoje, de manhã ou a de ontem, mas eu falei que eu queria viver, eu queria experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, e eu não sabia como fazer. Eu perguntei em minha oração como que eu posso fazer para ter isso. E porque nós sempre temos em falta, se bem que eu sou muito grata por tudo que eu vivo, mas eu perguntei como é que eu posso fazer para viver realmente a boa, perfeita vontade. O irmão Tony acabou de ensinar que nós devemos entregar a nossa carne como sacrifício vivo. Isso me tocou muito e estou pronta, sei lá, vou meter em prática, ver o que acontece. Gente, glória a Deus. Olha, a minha alegria é isso aí, ó. É ver o tanto que o Senhor fala com você. Isso aqui, gente, não tem dinheiro que pague isso aqui para mim, ó. Fala. O cara tá então um motoqueiro me esperando lá embaixo, vai esperar mais um pouquinho aqui. E o Senhor me perdoa, abençoe a vida dele também, para ele dar um dinheirinho extra para ele. Mas, gente, é isso, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Orem pela minha vida, eu preciso muito da oração de vocês, porque para esse nível de coisas que vocês recebem, o diabo não fica rindo para mim assim, fala, nossa, que legal ele, é gente boa ele, né? Ele ajuda os outros, o diabo não fica pensando isso de mim. Então, vocês me ajudem em oração, tá bom? E é isso, contem comigo, eu tô aqui para servir vocês. Quem precisar pode me chamar depois no particular, e a gente vai atualizando, tá bom? Senhor, muito obrigado. Obrigado por hoje, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui, obrigado pelas transformações, porque a tua palavra é verdadeira. E eu oro, Senhor, que a tua palavra não seja roubada,
que o Senhor multiplica 30, 60 e assim por 1 a obediência dos meus irmãos. Eu quero declarar portas abertas, aonde eles estiverem. Senhor, mostra os teus sinais, o teu amor, derrama mesmo o teu amor, a tua bondade. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então eu quero pedir, Senhor, que dentro dos meus irmãos a luz do Senhor venha brilhar agora, e que elas brilhem mesmo, e ativem neles a capacidade de frutificar. Senhor, não vai faltar recurso, não vai faltar saúde, não vai faltar amor, não vai faltar esperança, não vai faltar vida, e que o Senhor sopre sobre vocês a vida dele, e que vocês nunca mais sejam os mesmos, que vocês estejam dispostos a sacrificar o que for preciso para a glória do Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês, tamo junto, tá Amém. bom? Ó, uma fotinha aqui, rápida aqui, e pronto. Agora tem que ir lá atender o motoqueiro. Gente, Deus abençoe vocês aí, um abração, tchau, tchau. Shalom. Shalom. Opa, como é que eu finalizo isso aqui? Shalom. Shalom, Claudete Neves, eu tenho que parar de gravar agora, eu não sei. Cadê aqui? Achei. Gravação, parar. Eu vou te chamar